Olá pessoal, meu nome é Isal, sejam bem-vindos ao canal Programais e hoje a gente vai aprender um pouco sobre programação orientada a objetos usando Python. Eu fiz aqui um resumo do que a gente vai aprender, né? Vamos entender o que é a programação orientada a objetos, vamos aprender os 4 pilares da programação orientada a objetos, que são encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Vamos ver exemplos práticos em Python, estrelando a Liga da Justiça. Vamos descobrir como o POO, ou Programação Orientada a Objetos, ajuda a organizar e reutilizar código em projetos reais, desenvolver uma visão mais estruturada de como programadores modelam o mundo real. Então, os exemplos vão seguir este padrão, tá? Vamos criar aqui alguns arquivos fonte e neles nós vamos inserir um código funcional, tá? Onde eu vou apresentar para vocês essas funcionalidades, né? Essas características da programação orientada a objetos. Bom, você pode observar aí na tela esse diagrama geral do que a gente vai fazer hoje, e eu quero aproveitar e apresentar aqui para vocês também o conceito, os conceitos fundamentais, né, do que é a programação orientada a objetos. Bom, o que ela é, resumidamente? Na verdade, ela é uma forma de modelar objetos no mundo real, de uma forma conceitual e através de código. Então, nós conseguimos modelar, né? Ou seja, a partir de um objeto do mundo real, criar um modelo programático dele, né? Então, quando a gente pensa num conceito de super-herói, por exemplo, eu consigo transformar isso em código, mas um código que leve em consideração essa entidade super-herói, né? Isso parece óbvio a primeira vez que a gente vai programar, mas é necessário a gente lembrar que por muitos anos houve outros tipos de paradigmas de programação que não modelavam dessa forma, né? Que eles eram focados em funções, né? Eram focados em estruturas, focados em declarações, né? Então, a programação orientada a objetos, ela surge mais ou menos no começo da década de 1970 ali, se eu não me engano, em 1972, né? E ela começa a avançar na indústria porque é uma forma muito inteligente de a gente pensar a programação. Então, pensando nisso, é que a gente vai trabalhar, né, o código hoje. Então pense no seguinte: se você imaginar um super-herói, esse super-herói ele possui características. Essas características dentro da programação orientada a objetos a gente chama de atributos, ou seja, ele vai ter um nome, ele vai ter uma identidade secreta, um nível de poder. Mas ele poderia ter aqui descrito outras coisas de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, qual é a altura, o peso, qual é a raça, de que planeta ele vem. Ou seja, essas características ou atributos vão variar de acordo com a necessidade do programador, né? De acordo com a necessidade do sistema e, principalmente, pensando que a gente vai futuramente aí prestar algum serviço, pensando na necessidade do nosso cliente, né? Então, além disso, o que mais a gente tem na modelagem de um super-herói? Além das características próprias dele, a gente tem também o que ele pode fazer.
o que é interessante a gente destacar daquele objeto que ele vai fazer. Ou seja, por exemplo, a gente vai fazer um jogo de super-heróis, né? O que você vai precisar que ele faça? Digamos que dentro de algo que eu pensei ali, ele precise se apresentar, ele precise revelar a identidade, ele precise alcançar um nível de poder. Então a gente coloca isso como métodos dentro da programação orientada a objetos. Esse aqui é um diagrama UML, tá? Esse é um padrão. E nessa primeira divisão a gente tem os atributos, nessa segunda divisão os métodos. Então aqui são funções, né? Mas funções da entidade super-herói. E aqui são os atributos da entidade super-herói. A mesma coisa, essas outras entidades aqui. Eu tenho, por exemplo, o membro da liga, que é uma classe, né, abstrata, no caso. Isso aqui a gente vai aprender nesse cursinho também. Nós temos aqui classes, são subclasses, na verdade. Veja que a gente tem essa seta de herança que a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Cada um desses objetos tem ali os seus métodos. Mas você fala, eles não têm atributos? Não, eles têm atributos sim. Só que os atributos deles são herdados da classe pai. Ok? Bom, dito isso, eu acho que a gente pode prosseguir para aprender aqui os 4 pilares, né, que a gente considera como os 4 conceitos principais da programação orientada a objetos e aí para cada um deles a gente já vai demonstrando com código. Bom, gente, o primeiro conceito-chave que a gente tem que levar em consideração quando fala de programação orientada a objeto é o encapsulamento. Então, o encapsulamento é uma característica que faz com que uma classe ela possa encapsular os seus dados. Ou seja, ela pode protegê-los, torná-los dentro de uma coisa só, como se estivessem dentro de uma caixa. Então, por exemplo, cada um desses atributos dentro desse nosso conceito, ele é considerado privado. O que significa isso? Significa que esses atributos pertencem à classe super-herói e não podem ser acessados diretamente por outra classe. Ainda que seja, por exemplo, uma classe filha, né? Para a classe filha poder, por exemplo, ou qualquer outra classe, acessar esse atributo, ela vai precisar de um método que faça esse acesso, que faça um intermediário aqui. E para que isso? Porque às vezes a gente precisa tratar o atributo e o atributo, se ele for acessado diretamente, ele não estará devidamente tratado. Então isso poderia gerar problemas no nosso código, principalmente quando a gente trabalha com projetos grandes ou com equipes grandes, em que não dá para a gente seguir uma padronização o tempo inteiro, as pessoas esquecem, né? Por causa disso, a programação orientada a objetos ela é mais organizada. Então, quando a gente fala de encapsulamento, a gente está falando também de organização do código, de uma forma de a gente proteger aquilo que foi escrito e muitas vezes proteger de nós mesmos, né? Da nossa falta de memória ou da nossa própria desorganização. Fazendo isso, a gente garante que o código vai ser sempre organizado, ou seja, dentro de um escopo ali, dentro de uma área daquela classe, a gente pode ou não acessar de acordo com a necessidade de programação. E a gente vai fazer aqui uma demonstraçãozinha.
vamos criar aqui essa classe a partir de agora. Então, primeiramente a gente codifica aqui os atributos dentro do próprio construtor, né? Então, quando a gente vê o init, é o construtor da classe, e lá a gente coloca os atributos e depois a gente cria os métodos, no caso aqui do super-herói. Então ali o principal é a gente ter os atributos que são privados. Em Python a gente usa o underline para isso, antes do nome do atributo. Para acessar esses atributos nós precisamos de setters e getters, que são esses métodos de acesso. E agora a gente começa a preparar a função main, que é a parte principal do código, né? O que vai rodar em primeiro lugar. A gente vai demonstrar aqui o conceito de encapsulamento, criando um código, né? Aqui eu estou só fazendo um cabeçalho para ficar claro a hora que eu executar. Então, em primeiro lugar, a gente cria o objeto que vem da classe superhero, ou seja, a gente instancia a classe. Para fazer a instância da classe, a gente usa ali os parâmetros. E aí a gente chama os métodos, tá? Para verificar como eles são executados. Em print ali a gente vai ver como que vai ser. Para a gente poder modificar o atributo, a gente precisa usar os setters, né? Setters são os métodos que servem para acessar atributos que são privados. E também eu vou demonstrar aqui como que a gente apresenta também esses atributos privados, né, com os getters. Isso tudo são padrões, né? Convenções. Usar get, set são convenções, não é obrigatório. E agora a função main propriamente, onde a gente chama aqui essa função demonstrar encapsulamento que nós acabamos de criar. E aí a gente executa. Vou abrir o terminal, né? E aí executando sai perfeitamente. O segundo pilar é a herança. A herança eu acho que é a característica, o conceito talvez mais conhecido e, quem sabe, o mais importante dentro da programação orientada a objetos. É mais ou menos como existe na vida real. Nós temos, então, uma classe
que no caso aqui a gente representa super-herói, né? E a gente tem as classes filhas, que herdam as características da classe pai. Isso aí é um princípio de categorização, né? E nós, como seres humanos, nós gostamos de categorizar as coisas, né? Categorizar e também generalizar, né? Nesse caso, a gente vai ter uma forma de relacionamento entre as classes que dentro da programação permite que a gente economize código, reutilize código, né? A gente não precisa ficar repetindo códigos. Uma vez que a classe pai já está definida, ela possui os seus atributos, esses atributos podem ser usados em outra classe, então a gente coloca essa outra classe como uma filha dessa classe pai. Então, por exemplo, no caso do super-herói, bom, todo super-herói tem um nome, todo super-herói tem uma identidade secreta, todo super-herói tem um superpoder, ou seja, a gente consegue colocar tudo isso dentro da classe pai, ou classe base, né? Super-herói. Outra questão, os métodos, ou seja, o que um super-herói faz? Bom, ele usa o seu superpoder, ele se apresenta, ele revela a sua identidade, né? Ele apresenta também o seu nível de poder. Nesse nosso caso aqui, todo super-herói faz isso, ou seja, a classe filha pode herdar essas características. Então, por exemplo, a classe pai super-herói tem alguns atributos e todos esses atributos vão ser herdados aqui pela classe filha, tá? E também os seus poderes, tá? Então a herança se refere a isso. A herança é essa capacidade de herdar características de uma classe base. No caso, Superman aqui, ele é um super-herói. Então, esse verbo indica um relacionamento de classe filha para a classe pai. Quando eu digo Superman é um super-herói, eu estou dizendo que Superman é uma classe filha da classe pai super-herói. Mesma coisa a Mulher Maravilha, né? Ela é uma classe filha, ou seja, Mulher Maravilha é uma super-herói. Então, naturalmente, ela vai herdar as características da classe pai. Nesse caso aqui, repare que tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha possuem o método usar poder. Usar poder. Esse método também está na classe pai. Veja, a classe pai tem usar poder, porque todo super-herói tem um superpoder. No caso do Superman, ele tem aqui um poder específico, né, dele, que no caso é voar, e que não está na classe super-herói. E a Mulher Maravilha tem o usar escudo, que também não está em super-herói. Aí, nesse caso, são métodos específicos da classe filha. Então, a classe filha também tem o poder de ter os seus próprios métodos, ou até mesmo seus próprios atributos, né? Ela não precisa ser idêntica à classe pai. Ela pode ter métodos específicos. Em Python, embora a gente não trabalhe aqui nessa aula, Python também permite herança múltipla, ou seja, uma classe filha pode ser filha de várias classes pai, tá? Mas isso é um assunto mais avançado, então por isso a gente não vai tratar aqui. Mas saiba que em Python isso é possível, tá bom? E agora a gente vai aplicar isso em código. Então aqui, para começar, a gente cria a classe Superman. Repara que entre parênteses ali a gente coloca a classe pai, que é super-herói. Essa é a forma de a gente mostrar a herança em Python.
Então ali nós setamos os atributos e depois nós criamos os dois métodos. Um método que vem da classe Pi e o outro que é específico do Superman, que é esse daí que está sendo criado agora. Em segundo lugar, fazemos a Mulher Maravilha. Da mesma forma, o princípio é o mesmo. Veja que há reutilização de código, então a gente não precisa criar novamente o mesmo código. A gente usa o código pré-existente na classe Pi. Isso facilita muito. A Mulher Maravilha também tem o seu método próprio, né? Usar poder é um método do Pi, mas usar escudo é um método específico dela. E aqui a gente vê o conceito de herança. E a partir de agora a gente começa a fazer o teste. Então eu crio aqui mais uma função. Essa função pretende agora demonstrar como funciona a herança. A herança permite reutilizar o código da classe Pi. Essa é a ideia principal, né? Aí eu crio o objeto Superman, crio o objeto Mulher Maravilha. Ambos objetos descendem, né? Herdam da classe Super-Herói. E cada um deles tem os seus métodos. Existe um método aqui que ele vem herdado da classe Pi, que é o apresentar, usar poder. O método voar do Superman é próprio do Superman, né? Não da classe Pi. E assim a gente vê como funciona a herança, né? Como aproveitar essa característica aí tão importante. Mesma coisa para a Mulher Maravilha, né? Ela tem um método próprio que é usar escudo. E aí a gente pega também demonstra o atributo, os atributos, né? A partir dos métodos getter, vamos fazer o teste. E rodou perfeitamente. Quiser ver melhor, dá um pause aí. E agora nós vamos ver esse conceito, esse pilar que é muito poderoso na programação orientada a objetos, que é o polimorfismo. O polimorfismo ele é fantástico porque ele possibilita e ele permite, né, que nós possamos realizar uma ação, ou seja, em termos de programação, nós podemos ter, por exemplo, uma função, e essa função ela recebe uma classe Pi e ela faz algo com a classe Pi e isso vai se refletir diretamente nas classes filhas. Ou seja, vamos pensar aqui nessa função acionar o poder. Acionar o poder, ela recebe uma classe. Vamos pensar em super-herói, né? Como eu disse anteriormente na herança, uma classe filha, ela é a classe Pi. Ou seja, ela em termos de possuir todos os atributos, ela herda os atributos e os métodos da classe Pi. Portanto, ela né? Ou seja,
essa função ela pode receber uma classe pai e ela pode usar métodos que são genéricos da classe filha de forma automatizada. Então, por exemplo, a mesma função acionar poder, ela pode receber tanto um objeto Superman, quanto um objeto Mulher Maravilha, ou quanto um objeto qualquer que seja filho de super-herói. Qualquer super-herói que seja filho da classe super-herói pode ser recebido por essa função acionar poder, e ele vai acionar o poder específico, né? No caso, o poder de acordo com cada uma das classes filhas. Eu não sei se eu estou deixando isso muito claro, mas a questão é que essa classe, essa função acionar poder não precisa se preocupar se está recebendo Superman, Mulher Maravilha ou um outro super-herói. Ela não precisa se preocupar. Simplesmente ela vai receber esse objeto e vai executar o poder desse objeto, independente de eles serem diferentes, de a forma desse poder ser diferente. Ela simplesmente faz. Por isso a gente chama de polimorfismo, tá? Esse conceito é muito importante e a gente usa bastante, né, em sistemas que precisam usar métodos mais genéricos, que não precisam se preocupar com o tipo específico do objeto. Na verdade, aí aproveitando as características da herança. Vou tentar mostrar isso em código, talvez fique um pouco mais claro. Então, em primeiro lugar, a gente cria aqui a função. Veja que ela vai receber ali um super-herói. Coloquei com uma variável super-herói no parâmetro. E agora a gente começa aqui a demonstração do polimorfismo, né, onde a gente vai usar esse método que a gente acabou de criar. Nem precisamos criar uma classe para demonstrar isso, é apenas um método mesmo. Esse método, por si só, ele já efetua o polimorfismo. E a ideia do polimorfismo é essa, né? É um único método apresentando comportamentos diferentes de acordo com a classe que ele recebe. Criando aqui uma lista com super-heróis, né? Classes filhas, no caso. E aí a gente faz uma iteração nessa lista. E agora a gente prepara aqui para rodar o código, né? Chamei a função, mas deu um errinho aqui. Tinha uma aspa no lugar errado. Rodando o código novamente, deu certo. Bom, o último pilar aqui que a gente vai tratar é o da abstração. A abstração tem a sua similaridade com a herança, né, com a hereditariedade. Mas na verdade a gente pensa que objetos distintos podem ter coisas em comum. Essas coisas em comum, que sejam elas
atributos ou mesmo métodos, né? Atributos ou métodos em comum, podem ser abstraídos. Então a partir deles, a gente pensa então em uma classe abstrata ou uma classe com métodos ou atributos abstratos. E o que significa na prática? É como se fosse um contrato. E essa classe abstrata, ela serve como esse contrato. Então, quem herda dessa classe abstrata, obrigatoriamente, né, tem que cumprir o contrato. Então, por exemplo, a gente tem nesse diagrama, a gente tem um super-herói que é o Batman e o Flash. Vejam que Batman e Flash, eles não estão herdando da classe super-herói. Eles estão herdando da classe membro liga. Como eu disse anteriormente, se você lembrar bem, em Python a gente pode ter herança múltipla. Então nada impediria do Batman herdar da classe super-herói tranquilamente, assim como o Flash, e ao mesmo tempo ser um membro da liga. Tá? Aqui a gente não fez isso, porque, como eu disse, é um tópico um pouquinho mais avançado e aqui a gente está trabalhando apenas a parte introdutória, né, da programação orientada a objetos. Em Java, por exemplo, a gente tem interfaces, né, interface, que serve como esse contrato que a gente está trabalhando aqui. E também tem classes abstratas, que na classe abstrata lá em Java a gente pode implementar métodos, mas não é o caso aqui. Perceba que eu tenho aqui um método e esse método está em itálico, né? Então esse método é um método que é abstrato, portanto ele obrigatoriamente tem que ser implementado. Obrigatoriamente ele tem que ser implementado nas classes filhas, ou seja, esse método ele vai ser sobrescrito nas classes filhas, obrigatoriamente. Por isso a gente tem que o Batman ele implementou o método convocar e o Flash também. Já o outro entrar na liga ele não é algo obrigatório, certo? É diferente da herança nesse ponto, porque exige não que a classe filha herde, né? Não que a classe dependente herde, né? Melhor dizendo, mas que aquela classe que assina o contrato ela é obrigada a implementar, ou seja, ela tem que criar um código para este método, um código específico para este método. Falando assim parece complicado, tá? Mas a gente vai ver no código aqui que não é tão complicado assim. Bom, e agora a gente vai fazer o teste, criando aqui o arquivo. Esse arquivo vai conter a classe abstrata. Para usar a classe abstrata eu preciso importar uma biblioteca, no caso o ABC. E aqui eu faço o construtor, né? A membro liga é a classe, ela herda de ABC, né? E veja ali o método marcado como método abstrato. O segundo método ele não é abstrato, ele é um método normal. O método abstrato ele está com a palavra-chave pass, significa que ele não implementa nada, ele não faz nada. Quem vai fazer isso são as classes filhas. E aí eu crio a classe Batman que implementa o método abstrato, né? Ele herda de membro liga, portanto ele assina o contrato e ele é obrigado a implementar aquele método abstrato. A mesma coisa com a classe Flash, que também vai herdar, também vai assinar o contrato e obrigatoriamente tem que implementar aquele método que não foi implementado e que está anotado como método abstrato.
E aqui a gente entende melhor. Para completar a ideia, agora a gente roda o teste no arquivo main. Então eu crio aqui a função para fazer a demonstração. Veja, para isso eu instancio as classes Batman e Flash. Tem que fazer a importação, né, na biblioteca. E aí eu executo o método para ver se ele vai funcionar corretamente. Um print ali para pular uma linha, para ficar mais esteticamente mais agradável, para diferenciar o Flash do Batman. E agora a saída do código, né, a gente vai preparar agora. Finalmente eu vou executar. Funcionou. Deu certo. Vejam só como funciona corretamente. Enfim, é isso. Aqui a gente viu os 4 pilares principais da programação orientada a objeto, né, que são eles: o encapsulamento, a herança, o polimorfismo e a abstração. Todo o código criado aqui e utilizado, ele está disponível gratuitamente no meu GitHub. E também essas anotações, né, os diagramas estão lá disponíveis também. Tudo certinho. Se você quiser estudar o código melhor, talvez alguma coisa não tenha ficado muito clara aqui nesse vídeo, mas você pode entrar lá e ver o meu código fonte completo. Tá até melhor aqui, porque aqui ele está um pouco mais trabalhado, né? Vou mostrar para você. Eu coloquei mais. Essa é uma versão mais avançada do código, né? Mas tem correções. Eu coloquei aqui algumas notas, né? Alguns comentários para explicar melhor cada uma das funções, tá vendo? Então você vai conseguir compreender até melhor o que a gente viu aqui. Tá tudo bem explicadinho, né? Eu vou deixar o link do meu GitHub na descrição para você entrar se você quiser. Convido que você faça isso. E espero que você tenha gostado dessa mini aula, né? Uma mini aula sobre programação orientada a objetos com Python. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta. Se tiver alguma dúvida, uma observação, se de repente quiser fazer uma crítica também pode fazer. Você é bem-vindo aqui, tá? Eu agradeço muito a sua atenção. Espero que você se divirta programando, né? Aprendendo coisas novas, porque o mais legal da programação é a diversão. Então, muito obrigado e tchau!